Você já teve a nítida sensação de que, não importa o quanto você trabalhe, o seu dinheiro parece valer cada vez menos? O que você vai ver hoje não é uma teoria, é matemática. Enquanto as manchetes te distraem com brigas políticas irrelevantes, um esquema silencioso entre o alto escalão de Brasília e o sistema financeiro está drenando o seu poder de compra. Fomos enganados sobre a origem da crise, e nos próximos minutos eu vou te mostrar o fio invisível que liga os lucros recordes dos bancos à sua dificuldade de fechar o mês. Preste muita atenção, porque este é o vídeo que eles não querem que viralize. A grande mentira que nos contaram é que a economia é técnica demais para o cidadão comum entender. Mentira. A economia é política pura. Veja o caso de figuras como Nelson Tanuri ou Daniel Vorcaro. Por que certos grupos financeiros recebem benefícios que você, pequeno empreendedor ou trabalhador, nunca terá? O segredo está no spread e nas isenções que são votadas na calada da noite, enquanto o país discute a polêmica da semana nas redes sociais. O verdadeiro jogo acontece nos termos técnicos que ninguém te explica. Você já ouviu falar que o Brasil tem uma das maiores taxas de juros reais do mundo? Mas já parou para se perguntar quem ganha com isso? Quando o governo decide manter os juros altos para controlar a inflação, na prática, ele está transferindo bilhões dos seus impostos diretamente para o bolso de quem detém a dívida pública. E adivinha quem são os maiores detentores? Exatamente. Os mesmos bancos que financiam as campanhas daqueles que decidem essas taxas. É um círculo perfeito de lucro garantido. De um lado, o banco te cobra 300% ao ano no cartão de crédito. Do outro, ele empresta o seu dinheiro depositado para o governo e recebe juros altíssimos com risco zero. É por isso que mesmo quando a economia está em frangalhos, as empresas quebram e o desemprego sobe, os balanços bancários continuam batendo recordes de bilhões de reais. Eles te dizem que isso é mercado, mas eu te pergunto, que mercado é esse onde apenas um lado nunca perde, onde o risco é sempre do pequeno e o lucro é sempre do gigante? Fomos enganados ao acreditar que o sistema financeiro serve para fomentar a produção. No Brasil de hoje, ele serve para drenar a produção e alimentar o privilégio oculto. Mas como eles garantem que nada mude? Através de um sistema de portas giratórias. Políticos que viram diretores de bancos. E diretores de bancos que viram ministros. Eles não precisam quebrar leis, porque eles mesmos escrevem as leis. Enquanto você luta contra o rotativo do cartão, o interesse oculto aqui é manter o Brasil como o paraíso dos rentistas e o purgatório de quem produz. Mas o detalhe que ninguém te contou sobre o último relatório do Banco Central é o que realmente deveria te deixar sem dormir. Enquanto você tenta entender por que os preços no mercado não param de subir, existe uma drenagem silenciosa acontecendo através do que chamamos de rolagem da dívida. Na prática, o governo emite novos títulos para pagar juros de títulos antigos. E quem são os maiores compradores? Os mesmos bancos que acabamos de citar. É um sistema onde o governo trabalha para o banco e você trabalha para pagar o imposto que sustenta esse ciclo. A gente imaginar que vai colocar uma pessoa no Banco Central e o cara vai dar uma de herói e falar o seguinte, os juros no Brasil agora não é 15, é 5, sem mudar todo o resto, esquece, meu irmão. Esquece. Me fala o que é Sabe parte do resto. O resto é o seguinte, para começar, 85% da dívida pública brasileira está ou na mão dos bancos, dos fundos de investimento, dos fundos de pensão e dos investidores estrangeiros. Quem toma as decisões, nesses 4 casos, são os 4 principais bancos brasileiros. Então é o seguinte, esses caras detêm
quase 90% da dívida pública. Se esses caras resolvem não comprar a dívida pública, ou resolvem pressionar o governo, ou resolvem sair de um vértice e ir para o outro, você tem um problema de financiamento da dívida pública. Agora, o que o nosso modelo faz para sair dessa dependência? Nada, irmão. Fez o Tesouro Direto lá atrás, mas os bancos nunca deixaram ter os grandes bancos, os 4 principais bancos do Brasil, nunca deixaram ter uma promoção muito grande do Tesouro Direto. Porque veja que se a dívida pública federal ela é da ordem de quase 10 trilhões de reais, quase 10 trilhões de reais, esse dinheiro é o dinheiro que roda ali um pedaço perto da Selic. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu já né? vi quantos anos dá 10 trilhões de segundos aí. É muita coisa. Mas o ponto é o seguinte... esse dinheiro, ele roda, não roda Selic porque tem um pedaço que é pré-fixado, pós-fixado, vinculado à inflação e etc. Mas vamos supor que ele rode a Selic, ele rode a 15%. O nosso dinheiro que está no banco, no fundo tal, no fundo Y, no fundo X e que está rendendo, é porque a gente botou no banco e o banco botou esse dinheiro nos títulos públicos. O governo, o Estado, recolheu os impostos das pessoas, com quase metade desses impostos, ele pagou esses juros. E com o que sobrou, ele vai pagar previdência, saúde, educação, etc. Então, o caminho é, você trabalha, paga imposto, o governo recolhe o seu imposto, com metade disso quase, ele paga ali juros da dívida que ele tem que pagar para as pessoas. Cara, se você não muda essa lógica... Você não tem como sair dessa história. E se você acha que as agências reguladoras estão lá para te proteger, pense de novo. O fenômeno da captura regulatória acontece quando aqueles que deveriam fiscalizar os bancos são, muitas vezes, ex-funcionários desses mesmos bancos. Ou aspirantes a cargos futuros nessas instituições. É o lobismo institucionalizado. Eles criam uma complexidade burocrática tão grande que o cidadão comum desiste de entender. Eles querem que você sinta que é ignorante demais para opinar sobre política monetária. Mas a verdade é simples. Quando o Banco Central decide manter os juros no topo do mundo, ele está escolhendo quem vai ficar com o excedente da riqueza produzida no Brasil. E raramente essa escolha é você, o produtor ou o trabalhador. É por isso que o lucro líquido dos 4 maiores bancos brasileiros cresceu mais de 200% em uma década, enquanto o poder de compra do seu salário mínimo mal consegue acompanhar a inflação dos alimentos. O mecanismo foi desenhado para concentrar, não para distribuir. E o mais chocante é o que acontece quando algum político tenta questionar esse modelo. O sistema reage com o que chamamos de terrorismo econômico. As manchetes de amanhã dirão que o mercado está nervoso ou que o risco país subiu. Mas agora você já sabe a tradução. O mercado não é uma entidade mística. São pessoas com CPFs conhecidos, protegendo dividendos bilionários. Quando o governo ensaia baixar os juros ou auditar a dívida, o sistema fecha a torneira e chantageia a nação. É o sequestro da nossa soberania por planilhas de Excel. É aqui que nomes como Nelson Tanuri e Daniel Vorcaro entram no tabuleiro. Vejam o caso do Banco Master. Enquanto o varejo quebra e o crédito seca para você, como certas instituições conseguem expansões tão agressivas e acessos tão privilegiados nos bastidores de Brasília? A resposta está na porta giratória. Eles financiam o lobby que garante a burocracia que te afasta da verdade. Eles não precisam quebrar leis, porque eles mesmos as escrevem através de seus prepostos nas agências reguladoras. É a captura total do Estado pelo capital rentista. A economia não é uma ciência exata. É a gestão da escassez para você e da abundância para eles. O segredo do domínio deles não é o dinheiro, é a sua desinformação. Enquanto você acreditar que é leigo demais para entender de juros, eles continuarão assinando os cheques que você paga com seu suor. Mas o fato de você estar aqui, no interesses ocultos, mostra que o véu está caindo. A maior arma do sistema não é o dinheiro, é o seu silêncio.
Eles contam com a sua indiferença para continuar operando nas sombras. Mas agora que você entende como o mecanismo funciona, a escolha é sua. Continuar sendo um financiador passivo ou se tornar parte da resistência informativa. Se você quer entender o que realmente acontece nos bastidores do poder e não aceita mais as explicações oficiais, inscreva-se agora no Interesses Ocultos. Ative o sininho, porque a verdade não espera o algoritmo te avisar. Deixe o seu gostei. Pode parecer pouco, mas cada curtida é um sinal para o sistema de que mais pessoas estão acordando. É a sua forma de dizer que este conteúdo é relevante e precisa chegar a mais brasileiros. E eu quero saber de você, qual parte dessa engrenagem mais te surpreendeu? Deixe seu comentário aqui embaixo. O debate que promovemos aqui é o que realmente incomoda quem prefere o escuro das agências reguladoras. Por fim, não guarde essa informação com você. Compartilhe este vídeo agora nos seus grupos de família e de trabalho. Vamos furar a bolha do tecnicismo e mostrar que a economia é interesse de todos. Eu sou o Interesses Ocultos, e nós estamos apenas começando a revelar o que eles querem esconder. Até o próximo vídeo.